Parece tão distante, né? Tão acadêmico. Parece, mas a resposta é tudo. Basicamente tudo. Tudo. É isso aí. O que a gente vai tentar fazer aqui é entender de onde saíram essas ideias que a gente usa todo dia sem nem pensar. Lei, justiça, cidadania. Ok. E para fazer isso, a gente pode seguir um fio condutor, sabe? Uma briga de ideias que nasceu lá e, assim, ecoou até hoje. É a disputa entre physis... Physis, a lei da natureza, certo? Uma ordem que já existe. Exato. E do outro lado, o nomos, que é a lei dos homens, a regra que a gente combina, que a gente cria. Natureza versus convenção. Gostei. É uma boa linha para seguir. É a tensão fundamental. Então, o nosso roteiro é uma viagem no tempo mesmo. A gente começa lá no mundo dos mitos, dos deuses, depois vê a razão nascendo. Aí a gente entra na praça pública de Atenas para ver o pau quebrar entre os sofistas e os Sócrates. Boa. Depois a gente constrói a cidade ideal com Platão, desce para a realidade com Aristóteles e no final vê como tudo isso se espalhou pelo mundo. É uma jornada e tanto. É a história de como a gente aprendeu a pensar o direito. Então vamos lá, começando pelo começo, o mundo antes da filosofia, o mundo de Homero, Ilíada, Odisseia. Ali, justiça não era um código, um papel. Era uma força, quase. Era uma força cósmica, a deusa Dike. E o pior pecado que alguém podia cometer era a híbris. A desmedida, né? A arrogância. Pior que a ordem das coisas. Era desafiar os deuses. E a punição era certa. A lei era uma tradição sagrada, inquestionável. Era a physis no seu estado mais puro, mais divino. Mas em algum momento isso muda. A resposta, porque os deuses querem, para de ser suficiente. O que causa essa virada? Essa é a grande revolução. A passagem do que eles chamavam de mitos, que é a verdade da fé do mito, para o logos. Logos. Razão. Argumento. A palavra-chave. A palavra-chave. De repente você precisava justificar as leis. Na praça pública, na ágora. E assim, isso não veio do nada. Foi por causa do comércio, do contato com outros povos que tinham outros deuses, outras leis e, principalmente, a democracia. Claro, se o poder é do povo, o povo tem que debater as regras. Pois é, a lei deixa de ser um decreto divino e vira um projeto humano. E é aí que a filosofia e o direito nascem, juntos, da mesma necessidade de argumentar. E isso nos leva direto para os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Eles olham para o universo e perguntam: qual é a regra do jogo aqui? Qual é o princípio que organiza tudo isso? A arché. Exato. A lógica era simples. Se o universo, o cosmos, tem uma lei racional, a sociedade, para ser justa, também precisa ter. E dessa busca surgem duas visões de mundo que moldaram tudo depois. Com certeza. De um lado, você tem Heráclito. Para ele, a realidade é um rio. A frase famosa é: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Tudo flui, tudo muda. Tudo é conflito. É. E o que une tudo isso é o logos, essa razão universal que governa a mudança. Ok, então Heráclito diz que tudo muda. Mas do outro lado tem Parmênides, que diz o oposto, que a mudança é uma ilusão. Eu confesso que, assim, à primeira vista, parece uma briga meio de doido. Como isso se aplica ao direito? Parece, né? Mas as implicações são gigantescas. A visão de Parmênides, essa ideia de que existe uma verdade única, eterna, imutável. Que a gente alcança pela razão? Isso. Essa é a semente de toda a teoria do direito natural, dos direitos humanos. A ideia de que a justiça, com J maiúsculo, é uma rocha. Um princípio que não muda. Entendi. E Heráclito? Heráclito é a base para qualquer juiz que diz: a lei precisa se adaptar aos novos tempos. A sociedade mudou, a lei tem que mudar junto. Essa tensão, sabe, entre a lei como rocha e a lei como rio é o motor de quase toda a discussão jurídica até hoje. Uau, ok, agora a ficha caiu. E essa briga de ideias sai do campo teórico e vai para o lugar mais quente da Grécia, a Ágora de Atenas. O palco do poder.
onde a palavra era a principal arma. E aí surgem os especialistas nisso, os sofistas. Os professores de retórica. Exato. E o mais famoso, Protágoras, solta a frase que resume tudo. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, não existe uma verdade universal, uma physis. Nada. O que existe é o nomos, a convenção. Justiça é o que cada cidade decide que é útil para ela, naquele momento. Ponto. Peraí, se a justiça é só o que é conveniente, e os sofistas estão ensinando os ricos a convencer todo mundo do que é conveniente para eles, quando Sócrates aparece dizendo que existe sim uma justiça universal, ele está basicamente acusando o sistema inteiro de ser uma farsa. Precisamente. Por isso ele era tão perigoso. Ele não estava só debatendo filosofia, ele estava cutucando o vespeiro do poder ateniense. O método dele era uma arma. Primeiro, a ironia. Ele fingia que não sabia de nada. Isso. Ia fazendo perguntas, até o outro se enrolar todo e admitir que não sabia do que estava falando. Era uma demolição das falsas certezas. E depois? Depois vinha a maiêutica, a arte do parto. Ele acreditava que a verdade já estava dentro de cada um. O papel dele era só ajudar a pessoa a dar à luz essa verdade, com a razão. E isso levou a conclusões éticas bem radicais. Virtude é conhecimento e é preferível sofrer uma injustiça a cometê-la. Exato, porque quem comete a injustiça danifica a própria alma. E a alma é tudo que a gente tem. E essa postura toda acabou levando ele à morte. Ele teve a chance de fugir da prisão, mas não foi. Por quê? No diálogo Críton, ele explica, ele imagina as leis de Atenas conversando com ele, sabe? Dizendo, Sócrates, nós te demos tudo. Você viveu aqui 70 anos e aceitou nossas regras, fez um pacto silencioso. Um contrato social. Basicamente, se você fugir agora, mesmo de uma sentença injusta, você destrói a gente. Você destrói o fundamento da cidade. E ele escolheu morrer para honrar esse pacto. Nossa, a morte dele deve ter sido um trauma absurdo para o seu melhor aluno, Platão. Definiu a vida dele. Platão olhou para a democracia que matou o homem mais justo que ele conhecia e a rejeitou. Ele dedicou a vida a encontrar um fundamento inabalável para a justiça, uma rocha, no estilo de Parmênides. E a resposta foi a teoria das ideias, que diz que o nosso mundo é só uma cópia. E existe um mundo perfeito das ideias onde a justiça de verdade existe. Exatamente. Perfeito. A alegoria da caverna é a melhor imagem para isso. Nós somos os prisioneiros olhando para as sombras na parede. E achando que aquilo é realidade. O filósofo é o cara que se solta, sai da caverna, vê o sol, que é a ideia de justiça, e tem o dever de voltar para guiar os outros. E daí vem a conclusão polêmica dele. O filósofo rei. Só quem viu a verdade deveria governar. Exatamente. Para Platão, uma lei injusta é uma contradição. Simplesmente não é lei de verdade, é só uma sombra torta na parede. Mas se Platão levou a filosofia lá para o céu das ideias, o aluno dele, Aristóteles, fez questão de trazê-la de volta para a Terra. Totalmente. Aristóteles era o pragmático, biólogo. Ele queria entender a justiça aqui, na prática, na comunidade. O objetivo da vida para ele era a eudaimônia. Felicidade, ou melhor, florescimento humano. Isso. E a justiça é a virtude completa, porque ela só existe na nossa relação com os outros. E ele faz uma análise quase cirúrgica dos tipos de justiça. Certo, vamos lá? A primeira, a distributiva, como funciona? Pensa num bônus de fim de ano numa empresa. Você não dá o mesmo valor para todo mundo. Você dá de acordo com o mérito, com a performance. É uma justiça de proporção, dar a cada um o que lhe é devido. Ok, faz sentido. E a outra, corretiva? Aí é diferente. Alguém bate no seu carro, não importa quem é a pessoa. O juiz só quer saber uma coisa: qual foi o prejuízo? O objetivo é restaurar o equilíbrio. Se o dano foi de 100, a indenização tem que ser de 100. É matemática para consertar um erro. Mas e quando a lei é muito geral? E acaba sendo, sei lá, meio burra num caso específico? Aristóteles pensou nisso. E a solução dele é genial. É a equidade. A epiaikeia. A correção da lei. É. Ele diz que o juiz, nesse caso, tem que agir como o próprio legislador agiria se estivesse ali,
vendo aquele caso. É a inteligência, a sensibilidade humana, corrigindo a rigidez da norma. Isso é fundamental? Bom, esse mundo da polis grega nos deu esses gigantes. Mas aí o mundo vira de cabeça para baixo com Alexandre o Grande. A cidade-estado morre. O que acontece com a filosofia da justiça? Passa a ser como eu, um indivíduo num império caótico, encontro paz interior. A ataraxia. A filosofia se volta para dentro. E aí surgem duas grandes escolas. Primeiro, os epicuristas. Para Epicuro, a justiça não é natural. É um contrato, um pacto de não agressão. A gente concorda em não se ferrar para poder viver sem medo. É puramente utilitário. Então eles obedecem à lei só por medo de serem pegos e isso atrapalhar a paz de espírito deles. Isso é surpreendentemente moderno. E um pouco cínico. Totalmente. É um cálculo. Já a outra grande escola, o estoicismo, vai na direção oposta. Para eles, o universo é um cosmos ordenado, por uma razão divina, o Logos. E viver de forma justa é viver em harmonia com essa razão, é um dever. Exato. E essa ideia teve um impacto gigantesco, principalmente no direito romano, porque se todos os seres humanos, seja um imperador ou um escravo, têm essa centelha da razão divina, então, por natureza, todos são iguais. E existe uma lei natural, o ius naturalia, que é superior às leis de cada povo. Essa ideia histórica é, sem exagero, a raiz filosófica dos direitos humanos. Que jornada! A gente começou com a justiça sendo um decreto dos deuses, buscou uma lógica no universo, debateu se ela é só convenção ou verdade em Atenas. E terminou vendo ela como um contrato útil ou como um dever universal. A questão é que esses debates todos, natureza contra convenção, rocha contra rio, eles não são peças de museu. Eles estão vivos hoje. Em cada discussão sobre uma lei, em cada decisão de um juiz, a estrutura do nosso pensamento sobre o que é justo foi toda montada ali. E isso me deixa com a última provocação. Aristóteles nos deu a equidade para corrigir a rigidez da lei. Hoje a gente vive num mundo cada vez mais governado por regras, por dados, por algoritmos. Será que a gente está preservando essa capacidade humana de julgar, de ver a pessoa por trás da norma? Essa é a grande questão. O que um legislador grego, preocupado com a justiça do caso particular, diria da nossa confiança crescente em decisões automatizadas?